Senado Federal aprovou o projeto de lei que amplia de $3 mil para 10 mil o limite das operações de compra e venda da moeda norte-americana em casas de câmbio. O projeto visa desburocratizar a troca de dólares por reais para turistas, focando principalmente eventos como as Copas das Confederações e do Mundo e as Olimpíadas. A proposta depende agora da aprovação da Câmara dos Deputados. Falando em dólares, está cada vez mais difícil manter a balança comercial brasileira no positivo. De janeiro a agosto, com muito esforço, o governo conseguiu acumular um superávit de pouco mais de 13 bilhões de dólares. E o país não deve atingir a meta de 264 bilhões de dólares em exportações até o fim de 2012. A balança comercial brasileira é o tema do Diplomacia Entrevista. Nos últimos anos, o Brasil vem procurando novos parceiros no comércio exterior. A ideia é criar alternativas aos principais consumidores dos produtos nacionais, como Estados Unidos e União Europeia. Agora que o mundo vive uma crise financeira, são esses países que vêm dando a boa resposta para que o Brasil possa continuar exportando e obtendo superávit. Nós vamos conversar sobre essa realidade do comércio exterior com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira. Muito bem-vindo ao programa Diplomacia. Obrigado, nós sabemos que o Ministério acabou de fechar o balanço dos primeiros 8 meses do comércio exterior. Qual é a realidade brasileira? A realidade, Chico, que nós temos um ano atípico do comércio exterior brasileiro. Nós estamos chegando aí no mês de agosto a uma exportação de 160 bilhões. É um número importante, haja visto que se nós fôssemos comparar a história do comércio exterior brasileiro, até o início da década dos anos 2000, o Brasil não passava de 100 bilhões de suas exportações. Nós tínhamos um comércio exterior, na década passada, Chico, extremamente concentrados. Mais de 70% do comércio exterior era concentrado em 3 parceiros comerciais: Estados Unidos, América Latina, mais especificamente Argentina, e a União Europeia. O que nós fizemos nessa última década? Nós conseguimos diversificar mercados e chegamos o ano passado, o ano 2011, num recorde do comércio exterior brasileiro. Chegamos às exportações na ordem de 257 bilhões de dólares, o que deu um aumento de quase 30% de 2011 para 2010. Fomos pegos de surpresa eu não diria, mas dentro de um momento de crise internacional, o que fez com que as exportações brasileiras tivessem uma redução, e não só brasileiras, do mundo inteiro tendo uma redução. Nós temos hoje crise severa num dos principais mercados do Brasil, que é a União Europeia, e toda a região da União Europeia. Tivemos um primeiro semestre muito difícil com o mercado norte-americano, que já iniciou ano passado, porque os Estados Unidos realmente passa por uma crise muito difícil de recuperação, um ano importante, um ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, portanto, é um cenário, o ano de 2012 é um cenário complicado para o comércio exterior internacional e para o comércio exterior brasileiro. E vai dar para empatar com o ano passado? É isso que nós esperamos. Todo o trabalho está no mesmo patamar, a 256, 257 bilhões. Mas é importante ressaltar a gente não cair na mesma proporção que nós caímos lá em 2008 para 2009, ou 2009 em relação a 2008, é um excelente resultado para o comércio exterior brasileiro. Agora, as importações, por outro lado, estão crescendo muito também, né? Não, na verdade o que nós temos de janeiro a agosto desse ano é um crescimento de 0,5% das exportações. Elas não estão crescendo muito. Na verdade, o comércio exterior brasileiro, é sempre importante lembrar isso. A economia brasileira, a despeito de muitas críticas, ela é uma economia aberta. Nós sempre dizemos que o primeiro semestre do ano foi um semestre muito difícil para a indústria brasileira, muito difícil para a indústria mundial, muito difícil para a economia mundial, e nós esperamos que no segundo semestre, nesse segundo semestre que nós estamos, a gente consiga recuperar. Até julho, um mercado que vinha respondendo bem às exportações brasileiras era o mercado africano. Qual é o comportamento hoje? O mercado africano, desde o início do governo do presidente Lula, ele teve uma dinâmica muito diferente. Nós exportávamos muito pouco, nós exportávamos basicamente para Angola, Nigéria e alguma coisa para Moçambique. Hoje nós exportamos fortemente para Angola, para Nigéria, para Camarões, para Senegal, para Quênia, para o Egito,
que eu diria dos mercados da África hoje é o nosso principal parceiro comercial, depois nós temos Angola, temos Nigéria, então tem sido um movimento importante. Nós crescemos, se nós pegar os últimos 7, 8 anos, nós crescemos mais de 1000% as nossas exportações para a África. E mais importante, o perfil das nossas exportações para a África são muito, muito importantes. Por quê? Primeiro, são produtos industrializados, basicamente no setor de alimentos, no setor de máquinas e equipamentos, com um potencial muito grande de expansão. Os africanos têm vindo para cá buscar cada vez mais parcerias comerciais, não só comprar produtos brasileiros, mas buscar transferência de conhecimento e tecnologia. Quem hoje está ocupando o espaço deixado pela União Europeia? Eu diria que, basicamente, China, que se nós pegarmos quase uma década atrás, era o 4º parceiro comercial brasileiro e hoje é o 1º parceiro comercial brasileiro. E nós temos países da América Latina. Hoje, nós intensificamos as relações com vários países da América Latina. Nós temos Venezuela, nós temos a própria Argentina, nós temos a Colômbia, o Peru, que passam a ser parceiros comerciais importantes do Brasil. Eu diria que hoje o Brasil realmente pode ser considerado, Chico, um global player. Um jogador internacional, porque nós desconcentramos os parceiros comerciais que nós tínhamos, como eu disse, 3 parceiros comerciais concentrando mais de 75% e buscamos novos mercados. O importante é o Brasil continuar fazendo isso. E quando eu falo Brasil, são os empresários brasileiros. Hoje a distância ela não é mais como era antigamente. Nós conseguimos ver, se tu vai na China, na Índia, na Indonésia, na Malásia, tu vai ver alguma empresa brasileira, algum agente comercial brasileiro vendendo, buscando mercado e se movimentar. Isso tem caracterizado o Brasil como um dos principais parceiros comerciais de várias regiões do mundo, e na África não é diferente. O senhor falou em América Latina. Recentemente foi oficializada a entrada definitiva da Venezuela e muito se aposta nessa entrada da Venezuela. A curto prazo, por exemplo, até o final desse ano, haverá algum impacto no nosso mercado? Eu diria que a Venezuela já impactou bastante o nosso mercado. Hoje a Venezuela, sem dúvida alguma, é o segundo parceiro comercial do Brasil na América do Sul, o terceiro na América Latina, só atrás de México e Argentina, ou de Argentina e México na ordem, e, portanto, a entrada da Venezuela no Mercosul facilita muito as relações comerciais. Eu tenho a esperança e a vontade que a Venezuela se constitua no segundo parceiro comercial do Brasil na América Latina, dado o seu perfil. Hoje a Venezuela é um país que busca se reindustrializar, que busca constituir indústria e para isso precisa ter cada vez mais uma parceria com as indústrias brasileiras. Hoje o Brasil, em termos de produção industrial, responde por mais de 40% de toda a produção industrial da América Latina. Então, portanto, a Venezuela, sem dúvida alguma, vai ser um impacto muito importante para essa diversificação de mercado e digamos assim, para o comprometimento que o Brasil tem com a região. Alguns analistas dizem que a entrada da Venezuela vai fazer com que empresas que estão hoje no Brasil se mudem para lá, principalmente montadoras de automóveis, e passem a produzir lá para o mercado brasileiro. O senhor teme esse tipo de expatriação? Não, eu não temo, acho que isso não vai acontecer. O que pode acontecer são empresas brasileiras, no processo de internacionalização, montar filiais na Venezuela para atender o mercado venezuelano, e isso é muito importante para o Brasil. É muito importante que o Brasil busque cada vez mais linhas de internacionalização. Eu gosto de dar sempre o exemplo da soja e da carne. Nós, por muito tempo, fomos e somos o maior produtor de soja do mundo, mas nós não temos empresas brasileiras internacionalizadas na soja. Hoje, nós dependemos das grandes multinacionais comprar nossa soja. Então, o Brasil, de forma alguma, é formador de preço na questão da soja. Não tem dependência para vender o seu produto. Quando nós olhamos a carne, o movimento de internacionalização das empresas brasileiras possibilitou que hoje nós tenhamos uma certa liberdade do ponto de vista de distribuição do nosso produto no mercado internacional brasileiro. Mas isso não vai eliminar uma exportação que anteriormente existia eu diria para que não, o consumo Eu diria que não, porque na medida que tu atinge a filial e tem uma filial naquele lugar, tu não somente atende o mercado interno, como utiliza aquela base para exportação do Caribe, por exemplo. Sem dúvida alguma, a Venezuela se constitui num portão importante de entrada dos produtos brasileiros no Caribe, que hoje basicamente são dominados por exportações americanas na região. Então, portanto, nós temos que saber utilizar, do ponto de vista positivo, essa entrada do novo parceiro comercial no Mercosul, que é a Venezuela, como uma ponte de entrada para outros mercados. A gente sempre esquece que no Caribe, se nós olharmos, nós temos um mercado maior do que 40 milhões de pessoas. É um mercado de tamanho maior que a Argentina.
Então nós precisamos entrar mais forte em todas as ilhas do Caribe, fazer um trabalho mais forte e pode ser uma alternativa importante para países da União Europeia que estão em crise hoje. Depois de Venezuela, Equador e Bolívia já apresentaram o desejo de entrar ao Mercosul, porém numa condição, num status diferenciado, em que eles poderiam manter uma dupla filiação, uma ao Mercosul e outra à Comunidade Andina das Nações. Isso é factível? Dá para se jogar com dois acordos de alfandegários e de que forma isso pode beneficiar o Brasil? Eu diria que o benefício é imediato porque nós teremos acesso um pouco mais facilitado, digamos, a esses mercados. Mas eu diria que a nossa intenção, a intenção do Ministério de Relações Exteriores, em toda a nossa política de relações exteriores, a intenção da presidenta Dilma é integrar cada vez mais a América Latina. Isso é de fundamental importância para o futuro, não só do continente, mas para o futuro econômico do Brasil, que é o maior país econômico, em potência econômica na América Latina. A integração passa, obviamente, por não só ter Equador, Bolívia, mas principalmente trazer todos os outros países, como Peru, para esse acordo, para esse trabalho. A Colômbia recentemente assinou um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né, que complica a entrada da Colômbia no curto prazo em qualquer mecanismo de fortalecimento, dado o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E o Peru tem o Ásia-Pacífico. E o Peru tem o Ásia-Pacífico. Então, essas questões precisam ser resolvidas ao longo do tempo. Mas eu diria que, conceitualmente, a integração da América Latina é importante, porque quando tu fala sobre a União Europeia, tu vende o mercado da União Europeia. Então, tu não fala mais eu sou a França, eu sou a Espanha, tu fala é União Europeia. E o mercado latino-americano ele é muito importante, porque a África e a América Latina, junto com os países da Ásia, são as 3 regiões do mundo que mais crescem. Nós tivemos taxa de crescimento recente de países como a própria Argentina, o Peru, a Colômbia, acima de 7% ao ano. Com uma geração, com uma melhora da posição social e geração do mercado cada vez maior. Então, portanto, nós somos um mercado na América Latina de mais de 250, na América do Sul, mais de 250 milhões de habitantes. Então, portanto, isso é um mercado forte, dá maior que o mercado americano. Muito, Chico, eu escutei dos exportadores, vários deles, que exportar para a América Latina era uma exportação de segunda ordem, porque o que valia era exportar para a União Europeia. Hoje, eu acho que os empresários brasileiros eles já têm noção que tanto faz uma exportação para a União Europeia como uma exportação para a América Latina ou para a África tem o mesmo valor. É uma exportação. É da mesma porra, né? Então, portanto, nós precisamos utilizar esses laços culturais que nós temos, esses laços étnicos que nós temos para fazer do comércio. Mas o senhor colocou a questão da Argentina, a instabilidade interna da Argentina também provocou reflexos de instabilidade nas nossas exportações, em produtos diversos, desde a linha branca de eletrodoméstico até a carne de porco. Já se conseguiu aplainar isso? Já se conseguiu ter uma efetiva integração de mercados? São problemas econômicos que a Argentina tem passado há alguns anos. A Argentina vem num esforço muito grande, tanto com o ex-presidente Néstor Kirchner como a presidenta Cristina Kirchner, de retomar a industrialização. Nós temos que lembrar que a Argentina, por mais de 3 décadas, perdeu a sua indústria, perdeu o seu parque industrial, perdeu a capacidade de gerar conteúdo nacional e a política que tem sido feita na Argentina é de formação e reestruturação da sua indústria. Então, não diria que nesse relacionamento nós temos problemas sérios. Eu diria que nós temos atritos como qualquer relacionamento que nós temos de comércio exterior. Agora, o que eu te diria é que, para um bom desempenho da economia da América Latina, tanto o Brasil como a Argentina têm que estar bem posicionados do ponto de vista econômico e do ponto de vista das relações comerciais. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Diplomacia e você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais.